te paz. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já é tarde. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Porém Jesus disse-lhes: eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e o deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíam às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a gente olha a história da salvação, quando a gente olha as ações de Jesus, quando a gente estuda e vai percebendo como que o judeu esperava e via a realização do reino de Deus, logo a gente percebe que a abundância de alimentos, a abundância da comida, é um dos alimentos poderosos deste anúncio. E hoje, irmãos e irmãs, o que vemos é justamente isso. Jesus, o enviado do Pai, Jesus, o enviado de Deus, o Filho amado de Deus, que realiza esse grande milagre, que se manifesta, que revela quem Ele é. Ele é o Messias esperado. Ele é o Filho amado de Deus, o enviado para nos salvar, o enviado para anunciar a vida eterna, anunciar a salvação. Isaías, na leitura também na primeira leitura, faz justamente esse convite. O convite de Deus, da profecia. Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vem comer, vem beber sem dinheiro. Vem tomar vinho e leite, sem pagar nada. Por que gastar o seu dinheiro com essas coisas, que não o pão? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem. Inclinai o vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Que o Senhor nos ajude, irmãos e irmãs, a dar esse passo também na nossa vida. Ouvir o Senhor.
para participar da sua abundância, para participar da sua graça, para participar da sua bênção. É preciso ouvir, e é preciso ir. Vinde, o Senhor te chama. Vinde, o Senhor te convida. Vinde, o Senhor te espera. Te espera para fazer com Ele essa experiência de graça, bênção, milagres. O milagre dos pães, o milagre da multiplicação dos pães em Jesus, só acontece porque alguém se dispôs. Alguém teve que mexeu. E Deus abre a mão, como cantava no Salmo, Ele abre a mão e sacia todos os seus filhos. Ele abre a mão e abençoa todos os seus filhos, todos nós, aqueles que creem, aqueles que esperam, aqueles que seguem, aqueles que estão com o Senhor, aqueles que colocam a sua confiança, colocam a sua vida em Jesus, porque vai fazendo com Ele também essa experiência de vida, de graça, bênção e salvação. Jesus, irmãos e irmãs, nos faz também esse convite. Às vezes eu tenho a impressão que nós somos como os discípulos. As coisas ficam difíceis, apertam para cá, apertam para lá, e a gente quer resolver assim, Jesus, manda esse povão embora, né, Jesus? A gente não vai dar conta, né? Imagina, essa multidão aqui, a gente lê no Evangelho que 5.000 pessoas estavam lá, que comeram, fora, homens, né? Sem contar as mulheres e as crianças, uma multidão, sei lá, 15, 20 mil pessoas no mínimo, estavam por lá. E os apóstolos olham assim, nossa, a gente não dá conta aqui não. Como cuidar disso? Como resolver essa situação agora? E Jesus já havia curado. E Jesus já viu que a multidão já havia curado, e se enche de compaixão e cura. Mas o povo está com fome. E a fome do pão, a fome material, a fome como uma experiência física, é só espero que me entendam, mas é uma metáfora da fome que a alma tem. Se o estômago tem fome, a alma tem mais fome ainda. Fome de Deus. Mas é preciso fazer esse movimento. Como o profeta nos convida a sair da nossa zona de segurança, sair do nosso comodismo, sair do nosso jeitinho de fazer as coisas até agora, para poder viver com mais largueza, experimentar com mais profundidade o que o Senhor tem para mim e o que o Senhor tem para você. Às vezes a gente não experimenta toda a bênção de Deus, toda a graça de Deus, toda a força de Deus, porque a gente não se mexe. Fica aqui. Tinha um professor que falava assim, por que falando sobre umas coisas, dizia assim, às vezes a gente se contenta com uma goteira na cabeça, quando lá fora tem uma grande chuva. Ela fica ali, toque, tá bom assim, tá molhando, tá bom. E quando você pode ir lá fora e tomar a chuva, receber com mais profusão tudo isso. Mas é preciso dar o passo. Nesse 18º domingo do tempo comum, é o dia que o Senhor te chama para dar este passo. E receber a grandeza, receber a plenitude das graças e bênçãos que o Senhor tem preparado para aqueles que nele confiam, esperam, creem. O Senhor espera que a gente abra a mão também. Esperou, como Jesus esperou. Jesus deu uma ordem aos discípulos, disse, não, eles não vão embora. Vocês mesmos são capazes de dar a eles, a essa multidão, o que comer. E rapidamente alguém já olhou, não, a gente tem aqui 5 pães aqui, uns 2 peixes aqui, acho que vai dar. Lógico que vai dar, porque é o Senhor que faz. Lógico que vai dar certo, porque é a providência de Deus se manifestando a partir da nossa abertura de vida, a partir da abertura do nosso coração. Do pouquinho de cada um, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo. Não tenha medo de fazer esse movimento. Não tenha medo de doar, de se doar, de dar.
Não tenha medo de sair do seu jeitinho de fazer as coisas, né? Para que o Senhor possa se manifestar poderosamente na sua vida. Dai-lhes vós mesmos de comer. E quantas vezes nós também, ao longo da nossa vida, fazemos essas experiências de partilha. Nas nossas igrejas, nas nossas reuniões, por exemplo, nossos eventos, a gente sabe como isso acontece. Cada um traz um pouquinho e no final tem 12 cestos cheios de novo. Quantas vezes assim a gente faz um evento na paróquia, chega tanta coisa, chega tanta partilha, tanta coisa bonita, né? Um pouquinho de cada um, que muitas vezes você precisa pegar, né? E levar aí nas casas de encontro, né? Nos abrigos, porque sobrou pão, sobrou arroz, sobrou feijão, sobrou carne, e a gente doa também para frente, né? Nós sabemos o quanto Deus é generoso conosco, quando também somos capazes de doar um pouquinho de cada um. Que o Senhor nos dê um coração cada vez mais generoso, sem medo de fazer essa experiência. Aqui na paróquia, nesses últimos 4 meses aí, que vivemos essa situação de pandemia, quanta coisa bonita temos visto acontecer. Da partilha dos 5 pães e dos 2 peixes. Uma multidão que chegou aqui perto da nossa paróquia, nesse mês de julho, para vocês terem uma ideia, nesse mês de julho, a nossa comunidade conseguiu atender, só aqui da matriz, e eu ainda não sei da capela, Sagrada Família, só em torno da matriz, 93 famílias. Nesse mês de julho, graças a Deus, 12 famílias deixaram de ser por nós assistidas, porque conseguiram de novo trabalho, né? Conseguiu aí uma renda, e aí não precisou mais da nossa assistência. Mas, por outro lado, chegaram 14. E só conseguimos atender essa multidão, porque acontece também entre nós a partilha. É você que tem nos ajudado, doado um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um quilo de café, meio quilo de café, um pouco de açúcar, óleo, aí vai chegando, né? Roupas também, calçados. Algumas pessoas têm nos doado financeiramente, e isso nos possibilita, tem possibilidade ajudar, por exemplo, com gás, com remédio, com aluguel, né? E a gente tem feito esse trabalho aqui na comunidade. É, de fato, o Senhor dizendo para nós: dai vós mesmos de comer. E a gente vai, cada um com seu pouquinho, isso vai acontecendo no meio de nós. Isso é muito testemunhal. Isso é o vigor de um povo, da fé de um povo, da experiência de um povo com a providência de Deus. Numa experiência de amor, numa experiência de solidariedade e partilha que evangeliza, que toca os corações. Nós não damos assim, porque sabemos o que significa isso. É um gesto de amor, é um gesto de caridade, e que evangeliza, e que atrai, que leva, que alivia um pouco das urgências desse nosso tempo, e que traz esperança, e que é uma experiência da misericórdia, e que não aponta para o homem, mas aponta para o céu. As partilhas, as doações, as ofertas, é esse movimento dessa igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja do Senhor. É esse movimento que partilha, é esse movimento que faz com que o reino aconteça, é esse movimento que testemunha o amor, a bondade, a misericórdia do nosso Deus, que aponta só para o céu. Partilhar da graça de Deus, dos bens que o Senhor nos concede, é evangelizar, porque aponta para o alto, aponta para Deus. Que o Senhor nos ajude, nossos corações não fiquem presos, de repente, ao nosso orgulho, né, ao nosso medo, à nossa insegurança, que nossos corações possam cada vez mais confiar no amor e na providência do nosso Deus. E partilhemos, não tenhamos medo
de ajudar. É o Senhor que, de novo, mais uma vez, pede à igreja, pede a mim e pede a você. Dai vós mesmos de comer, hoje e sempre, como experiência de fé, graça e salvação. Porque os bens do Senhor são abundantes e para todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.